Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Fala aí, comunidade! Se liga nos avisos! Assista nossos cultos lá no YouTube. Se você precisa conversar ou precisa de ajuda, tem o WhatsApp pastoral. Você pode fazer a tua oferta com o Pix montemulher99@gmail.com. Boa noite. É sempre uma grande alegria e uma grande agonia estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor. Gostaria de começar com uma oração. Santo Deus, muito obrigada, Pai, porque Tu estás aqui conosco. Muito obrigada por esse período de louvor. Muito obrigada porque nós podemos pedir que Tu fales conosco, que Tu nos leve a esse lugar onde nós podemos ouvir a Tua voz e nós temos certeza que Tu vais falar conosco. Permita que nós estejamos atentos, que nós possamos estar com os ouvidos em pé, esperando, Senhor, que Tu fales e que essas palavras, Pai, que forem faladas agora, que vêm de Ti, elas possam fazer frutificar no nosso coração, que elas possam fazer alguma bagunça, que elas possam transformar de alguma forma, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro, que eu Te agradeço, que eu Te engrandeço. Amém. Bom, para começar, eu gostaria de pontuar 3 comportamentos que são muito comuns e muito marcantes na nossa sociedade hoje. Coisas que todos nós enxergamos, coisas que todos nós vemos em nós e nas pessoas ao nosso redor, e que fica muito difícil fugir, das quais fica muito difícil fugir, né? E por que eu quero fazer isso? Porque, por mais óbvias que essas coisas possam parecer, muitas vezes nós não damos a devida importância a cada uma delas e isso acaba nos deixando meio desarmados, assim, quando a gente precisa se posicionar ou quando a gente precisa ser um pouco mais firme diante de alguma questão, de alguma conversa ou de alguma discussão, né? E o primeiro ponto, que é bem comum, bem forte, bem marcante na nossa sociedade, é o tal do cada um cuida da sua vida. Todo mundo já ouviu ou falou essa frase, né? Acho que cada um cuida da sua vida, né? A gente vê de tudo hoje em dia, a gente ouve de tudo hoje em dia. E coisas que a gente concorda, coisas que a gente não concorda, mas ninguém pode falar nada. Ninguém tem o direito de comentar nada, de falar nada, de exortar ninguém. E muitas vezes nem os pais têm mais influência sobre os filhos, né? Nem os pais exercem mais tanta influência sobre os filhos. Aliás, influência é uma palavra que tem sido muito usada. Influência, influencers, né? Ela nunca foi tão falada, nunca foi tão usada quanto agora. E essas influências dessas pessoas, independente do que seja, de qual discurso seja, do que a pessoa está querendo vender, elas têm feito muito mais parte da vida das pessoas, elas têm sido muito mais importantes do que a própria palavra de Deus. Mas isso é conversa para outra história, né? Isso não faz parte do que eu estou querendo falar hoje.
Mas ninguém aceita hoje em dia, ninguém engole muito bem a coisa de ser questionado, contrariado ou confrontado, né? Ninguém gosta muito. E a gente, quando vai fazer qualquer coisa parecida com isso, a gente corre o risco de ser chamado de fóbico alguma coisa, né? Homofóbico, transfóbico, gordofóbico, fóbico, qualquer fobia que a pessoa tenha, a gente tá, né? A gente acaba levando rótulo. Mas até tem aquela conversa da geração Nutella, que o pessoal usa bastante para falar dos mais jovens, e isso é bastante comum nos jovens, mas eu acho que isso é geral. É da nossa sociedade como um todo, né? E infelizmente a igreja também está no mesmo lugar. Mas para a gente ser mais evangélico, a gente usa assim, ó, só Deus pode me julgar. Ou assim, Deus sabe do meu coração. Então você vai falar qualquer coisa para a pessoa e a pessoa fala, não, mas Deus sabe do meu coração, das minhas intenções. Então ela já cria aquela barreira na conversa. Mas dito tudo isso, a minha pergunta é, tá errado? Se você for olhar bem, tá errado cada um cuida da sua vida? Eu acho que não necessariamente, porque realmente ninguém é perfeito. O único que pode nos julgar de verdade e com justiça é Deus. Realmente, Ele sabe do nosso coração, mas não é bem assim que a Bíblia ensina. Com relação a isso, a Bíblia diz que nós somos um corpo e que, se um membro do corpo sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Então, vamos dizer que o olho está sujo, está machucado, está com problema. Que nem a mãe, ele só tá um dos olhos enxerga dobrado, o outro olho está ok. E aí, você vai dizer para o olho se curar sozinho, mas como é que ele vai fazer isso sem a mão para pingar o colírio, né? Ou sem a outra parte do corpo. Então, a gente vai dizer para o olho assim, ó, acho que cada um tem que se resolver sozinho, e você vai prestar conta dos seus atos para Deus, e daí você vê depois. Mas a questão é que se um membro do corpo sofre, todos os outros membros sofrem com ele, se o olho tiver com problema, o que vai acontecer com o resto do corpo? O cara vai estar atravessando a rua e vai ser atropelado. O corpo inteiro vai se lascar. Então, e outra coisa que também tem na palavra do Senhor a respeito disso é Hebreus 3:13, onde ele diz, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Ou seja, é o discurso oposto do cada um cuida da sua vida. Na verdade, ele diz, cuidem da vida uns dos outros. Não como quem está querendo saber da vida do outro para fazer uma fofoca, ou para falar mal, ou para ver a desgraça do outro, mas não. Como o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Cuidem uns dos outros, porque enquanto ainda é hoje. Isso eu achei muito interessante estar escrito ali. Porque pode ser que amanhã o coração do teu irmão já esteja endurecido pelo pecado e ele não escute mais o que você tem para dizer. Então, cuidem da vida, advirtam uns aos outros todos os dias e enquanto ainda é hoje, para que vocês não sejam enganados pelo pecado e fiquem endurecidos. Outro comportamento muito interessante e muito marcante da nossa sociedade hoje é para tudo que eu preciso postar. Né? Então, isso obviamente se fortaleceu muito de uns tempos para cá, mas é algo que está diretamente relacionado às redes sociais e ao mundo digital. E o fato é aquele fato de que as pessoas vivem as vidas editadas. Na verdade, elas não vivem as vidas editadas. Elas vivem a vida delas normalmente, mas elas enxergam a vida do outro de maneira editada e elas também se mostram para os outros de maneira editada. Então, você só posta o que você quer. Você só mostra para o teu coleguinha o que você quer que ele veja. Então, assim, você mostra a foto da sua família, abraçadinho, sorrindo, todo mundo legal, todo mundo feliz, mas você não posta aquela parte que estava todo mundo quebrando pau dentro de casa e estava batendo porta. Essa parte ninguém mostra. Você mostra você mostra aquela comida linda que você fez, sabe aquela uma que você se esforçou, foi lá, comprou um monte de coisa, fez aquele super cardápio bacana, você vai lá e tira foto, você posta. Aí você marca todo mundo que estava no rolê com você lá e beleza.
Mas você não posta a foto do miojo que você fez quando você estava podre de cansado, porque você trabalhou o dia inteiro, chegou em casa e não estava a fim de fazer nada. Você posta a foto da viagem, daquele lugar incrível que você foi, que você fez fotos lindas, levou família, foi uma viagem maravilhosa, perfeita, mas você não posta foto da fatura do cartão de crédito que você parcelou em 10 vezes e que, ó, tá ralando para pagar, né? Você posta foto do treino que tá pago, mas você não posta foto dos outros dias que você tava morrendo de preguiça de ir e que você não foi. Então, assim, quando você, mesmo sabendo de tudo isso, todos nós fazemos isso e nós sabemos que todo mundo faz isso, beleza? Mas mesmo assim, a gente às vezes está lá meio de bobeira, olhando o celular, mexendo no computador, e a gente olha para o Instagram e de repente está todo mundo em Gramado. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo errado? Eu trabalho tanto, por que eu não consigo fazer uma viagem dessa? Ou então você fala assim, acaba de ter uma hora arranca-rabo com o marido em casa, daí você mexe no seu pega o celular, tá com raiva, vai abrir o celular, o Instagram, só tem foto de casal namorado. Todo mundo é lindo, ai minha rainha, ai meu amor, né? Ou você tá lá se lascando para pagar a tua conta do mercado, que tá puxado, que tá sofrido, mas os teus colegas estão de repente só postando foto em um lugar caro, sabe aquele lugar que você gosta de ir, que você sabe quanto que custa a conta, daí você fala, putz, duro, né? E qual que é o problema disso? Tá errado postar foto da família, tá errado fazer vídeo no lugar que você gosta, tá errado fazer foto das suas viagens, postar isso nas redes sociais? Não tá errado. De jeito nenhum. Imagina, você tem o direito de viver a sua vida e fazer as coisas que você gosta. Hoje em dia faz parte da nossa sociedade, faz parte do que a gente vive também postar isso nas redes sociais. A questão é que isso gera e impacta de alguma forma negativa todo o conceito que nós temos uns dos outros e faz com que a gente se sinta muitas vezes infeliz porque você não está naquele lugar ou porque você não tem aquela coisa ou porque... Então você vai se sentindo menor, você vai se sentindo infeliz porque você acredita, compra aquela mentira de que todo mundo é feliz o tempo todo. E esses tempos eu estava vendo uma reportagem sobre o tal do metaverso. Não sei se vocês já ouviram falar do metaverso, acho que quase todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Mas para quem não sabe, eu fui buscar a definição no Google e ele diz assim: o metaverso é um conceito de realidade, que remete a uma realidade paralela que ocorre em um mundo virtual. Nele é possível ter um avatar e efetuar diversas atividades, como compras em lojas, ir a shows, interagir com outras pessoas, mas tudo se baseia na ideia de realidade virtual. Agora imagine. Imagina só, isso aqui está batendo na nossa porta. Pode ser que a qualquer momento isso comece a se tornar uma realidade realmente bem profunda nas nossas vidas. Eu não sei direito como que isso vai se desdobrar, a forma como eles falam é muito encantadora e muito assustadora ao mesmo tempo. A forma como é apresentado para nós hoje em dia, né? Porque afinal de contas você pode usar um avatar que é um bonequinho, que tem a sua carinha, que tem o seu jeitinho, mas que não é você. Que está num lugar muito lindo, muito maravilhoso, mas que você não está. E que vai fazer coisas que você gostaria de fazer, mas que você não está fazendo. E aí, me parece, e eu espero de verdade que eu esteja errada, mas me parece uma cama bem quentinha para depressão, para vários tipos de psicopatias e para fobia de relacionamento. Né? A gente já tem que acender um alerta aí, de repente, para as nossas gerações mais, né, os nossos pequenininhos. Porque se hoje em dia as pessoas já estão sofrendo pelo que elas veem na realidade, que é pseudo real, né? É uma parte real e outra parte virtual. Imagina como elas não vão sofrer por elas não poderem fazer o que elas estão fazendo ali naquele lugar. Mas o que Deus nos ensina através da palavra dele? O que Deus tem a nos dizer a respeito de como a gente se vê? Que ele nos criou a sua imagem e semelhança.
que nós somos perfeitos, e nós somos perfeitos justamente porque nós fomos moldados na forminha dele. Porque nós somos o feitio dele através da referência dele. E até 1 Pedro 2,9 a 10, ele enche a nossa bola, ele lembra a gente, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A nossa vida, exatamente do jeitinho que ela é, nós, do jeitinho que nós somos, com as nossas dificuldades, com os nossos tropeços, com as nossas lutas, com o nosso sofrimento, o nosso perrengue para pagar as contas, a nossa briga com o nosso marido dentro de casa, ou a nossa alegria de fazer uma viagem, tudo isso é presente de Deus. E nele nós temos propósito, esperança, nós temos descanso, e nada que a gente possa ver ou sentir rolando um feed de rede social vai se comparar a isso tudo que nós somos nele. Nada do que esse mundo possa nos proporcionar, por melhor que seja, se compara ao que a gente vai receber quando Jesus voltar, a glória futura e ao presente que nós já temos de sermos filhos de Deus agora. Então, independente do que de como a gente se sinta ou como a gente se enxergue agora, independente de como a gente está no momento, nós, antes de tudo, somos feitos à imagem e semelhança dele. E mais uma vez, outro último ponto que eu gostaria de citar aqui é o tal do eu tenho que me priorizar. Esse é mais um discurso muito latente, muito forte na nossa sociedade hoje. A gente pode perceber nessa onda de coach, onda não, é quase um tsunami, né? Que veio para cima da gente. É uma onda coach que invadiu a nossa vida. As pessoas têm se colocado sempre numa posição central. Então, o mundo tem que girar ao redor delas, ao nosso redor, né? Nós precisamos estar sempre bem, sempre felizes, sempre 100% satisfeitos com tudo, e tudo que nós quisermos e que nós pudermos e que nós nos esforçarmos para fazer, a gente vai conseguir. E a gente consegue detectar esse mesmo discurso em muitas pregações que a gente escuta. Até, falando de Instagram, eu sigo muitos pastores, enfim, que têm esses perfis na rede social, e muitas vezes acontece um negócio interessante. Eles separam uma parte da pregação para fazer aqueles videozinhos de coisa e colocar no feed, né? Então eles pegam lá uma parte da pregação que eles fizeram, de repente uma parte legal, que impactou a galera e tal, eles vão lá e colocam. Mas você só consegue colocar 1 minuto ali. Então, naquele micro tempinho de 1 minuto, às vezes é o máximo que a pessoa vai ouvir da palavra do Senhor. E aí, vamos lá. Falando agora, pensando nessa mentalidade de que nós somos o máximo e que o mundo gira ao nosso redor, né? Que todo mundo tem que nos servir. Tá lá escrito, o pregador ele fala assim, que nós precisamos aprender a buscar Deus no secreto, porque Ele tá conosco em todo o tempo, Ele vai nos ajudar, porque nós somos templo do Espírito Santo e tal. Ele falou isso e ele usou um argumento muito interessante, que era um argumento de que a salvação é individual, enfim, ele falou sobre isso. Aí eu fiquei pensando, o que uma pessoa, um crente meio atravessado, que não está muito prestando atenção nas coisas, não está pensando muito a respeito, ele escuta isso e ele entende o quê? Que eu não preciso mais ir para a igreja, porque eu posso buscar Deus no secreto, porque o Espírito Santo habita em mim e tal. E a pessoa pode entender isso. E o pior, o não crente, ele pode entender até que ele é Deus, né? Porque já que o Espírito Santo habita em mim, eu sou praticamente Deus. Porque se você separar um pedaço do que foi falado, você pode entender qualquer coisa. E às vezes é muito complicado, porque você fica à mercê do que a mentalidade que já está corrente ali, né? Aquela mentalidade das pessoas de que elas são o centro de tudo e que as coisas têm que nos servir, e que inclusive Deus tem que me abençoar porque eu sou filho dele, aquela coisa toda.
elas acabam deturpando o sentido real da palavra. Até as pregações em geral têm sido muito centralizadas no eu, muito mais é aquela coisa da minha relação com Deus, a minha salvação, a minha santificação, o meu desenvolvimento pessoal, a forma como eu lido com os meus problemas. E se você parar para ouvir bem até as letras das músicas que têm sido cantadas hoje em dia, se você for lá procurar em qualquer tipo de ferramenta para ouvir música, você vai ouvir as últimas músicas que estão no top lá, é muito eu, né? Tudo bem, às vezes são louvores genuínos, eles estão buscando transformação, são músicas lindas sobre pedidos de que a própria vida seja transformada pelo poder de Deus, e tá tudo bem, porque o cristianismo também é isso. Também é você buscar a Deus e você, né, com Deus e tal, mas ele não é só isso. Tem algumas pregações até que estão mais para palestra de coach do que para a palavra de Deus. E músicas que enaltecem verdadeiramente a Deus está difícil de achar. Às vezes a gente quebra a cabeça para procurar uma letra em que fale do começo ao fim, só do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é perfeito, do quanto Ele merece louvor. É complicado. E quando Jesus ressuscitou, lá no sábado ele morreu, aí ele ressuscitou, aí ele apareceu para as mulheres e falou, vai falar com os discípulos que eu quero aparecer lá no monte, vão lá para Galileia, no monte tal lá que eu quero que vocês vão. Aí ele disse o quê? Ele chegou lá, os discípulos estavam lá, uns acreditaram, outros não acreditaram, aquela folia toda. Aí ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, leiam a Bíblia em casa, frequentem a igreja quando não tiver frio, chovendo ou muito quente, busquem a própria santificação, ouçam músicas gospel no fone de ouvido, que é para não atrapalhar o coleguinha, sejam discretos e educados para fazer o mínimo de manutenção da sua santificação e da sua salvação. Aí, quando vocês morrerem, forem para o céu, tudo isso para vocês poderem morrer e ir para o céu. E eis que estou convosco até o fim dos tempos. Foi isso, né? Tenho certeza que foi isso. Porque é assim que a igreja se comporta. Só pode ter sido isso. Alguém escreveu errado. Não, tô brincando. Na verdade, Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi isso que ele disse. E nós chegamos aonde eu queria chegar. Por que eu falei tudo isso? Porque eu tenho plena convicção de que esses 3 padrões, eles funcionam como um escudo contra a pregação do Evangelho. A nossa sociedade usa de cada uma dessas coisas, o mal, na verdade, a nossa sociedade doente, o mal usa de cada uma dessas coisas para alienar os cristãos e para endurecer o coração das pessoas. Então, a gente se comporta dessa maneira e a gente acaba se prendendo, se segurando, se acovardando quando você vai falar da palavra do Senhor. Porque você pensa, mas eu vou falar para a pessoa que ela não está certa de agir daquela maneira, por mais que eu fale em amor, ela vai me mandar cuidar da minha vida. Ou, eu sei que de repente a pessoa não está bem, né, e tal, eu vou até falar alguma coisa para ela, que de repente existe uma maneira de transformar a vida dela, porque Jesus pode transformar todas as coisas. Ela vai puxar o celular e falar assim, não, mas eu estava na Disney com meu marido até esses dias, o casamento está ótimo. Aí você vai falar para as pessoas assim, não, você precisa se negar, negue-se a si mesmo, e você precisa seguir a Jesus. E a pessoa vai dizer, não, eu preciso me priorizar. Então você mesmo cria essa barreira porque você está inserido nesse contexto. E isso é muito interessante, porque o mal vai sempre te amarrando, te cutucando para que você não tome coragem e faça o que tem que ser feito.
Nós vivemos tempos sombrios. E antes que alguém venha me dizer que eu sou, como é que é a palavra? Que eu estou sendo pessimista, ou que eu estou fazendo drama, eu quero que vocês me respondam com toda a sinceridade. Vocês se sentem confortáveis de assistir jornal? Qualquer jornal, de qualquer emissora. Tem gente que fala que a Globo é o Império Satânico. Não, mas é qualquer emissora. A gente não se sente confortável. O que eu mais tenho ouvido as pessoas falando assim, eu não assisto mais jornal. É só desgraça. E é verdade. A mídia apelativa, sim, porque elas ganham dinheiro com isso, mas só tem notícia de abuso, de marido que bate em mulher, de marido matando mulher, guerra, coronavírus, tráfico de droga, milícia, corrupção, briga de partido, pastor queimando a cara, esquerda contra a direita, alta do dólar, inflação, alta de combustível. Você fala, eu não quero ter que ficar assistindo todas essas coisas. E aí vocês vão dizer que eu sou pessimista? Pode até ser. Mas eu estou dizendo que essas coisas todas que eu acabei de falar acontecem em meio a uma sociedade que age da maneira como eu estava falando antes. Que cada um cuida da sua vida, que vive uma vida editada e que pensa em si mesmo em primeiro lugar. Mas o mais interessante e o mais irônico é que eu acredito que Deus faz tudo com intencionalidade. Não existe nada aleatório na ação do Senhor. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então, se nós estamos hoje vivendo esse tempo, se nós nascemos hoje e estamos passando por tudo isso, eu creio que Ele espera e Ele nos criou e Ele nos deu ferramentas para que nós façamos discípulos em meio a esse mundo, desse jeito. Ou seja, ironicamente, todas essas coisas aí serão nossos potenciais discípulos. Aí tá aí, né? Foi para essas pessoas que nós somos comissionados. Nós somos enviados para pregar o Evangelho nesse lugar, nesse tempo. E será que nós estamos enxergando isso? Será que nós, como igreja, enxergamos esse peso, porque não é fácil, e essa responsabilidade? Quando você conversa com um amigo no trabalho, quando você conversa com qualquer pessoa na rua ou com alguém, aleatoriamente, que puxa assunto com você, que é difícil em Curitiba, mas rola. E a gente se depara com alguma coisa que a gente é desafiado a se posicionar. Sabe aquele momento em que você pensa, será que eu quero arrumar confusão? Mas como que a gente se comporta? Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que nós somos filhos dele, a partir do momento que nós aceitamos a salvação, nós também somos comissionados, nós aceitamos tudo aquilo que vem junto, nós somos missionários. Somos missionários. Pregadores do Evangelho da Boa Nova que nos salvou. Então, ao ler Mateus 28, a gente não tem como entender outra coisa. Não tem outra interpretação. Ele é extremamente claro, é uma ordem. E é claro que você não vai dizer, eu não vou dizer para vocês, isso é bem antigo, mas eu vou passar só por cima, assim, você não vai precisar largar o teu trabalho, enfiar uma Bíblia embaixo do braço, bater de porta em porta e falar, posso ler um versículo da Bíblia para você? Você já conhece Jesus Cristo? Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, a gente pode inserir no nosso contexto a tal da missão integral. Do você ser um agente de transformação aonde você está, da forma como você é, simplesmente fazendo o que você faz, só que do jeito certo. E você se sente preparado para isso? Ou você é do tipo que prefere ficar bem tranquilo, vivendo de uma maneira bem correta, bem querido, esperando Jesus voltar? Ser aquele tipo de pessoa que não incomoda ninguém. Fulano é tão legal, ele não faz mal pra ninguém, não incomoda ninguém, não enche o saco. Deve ser horrível a gente ouvir assim, nossa, mas você é crente, imagina, nem imaginava. Você é tão legal.
Se você é desse tipo, ou se você às vezes é assim, eu acho que todo mundo às vezes é assim, eu vou te dizer que na parábola dos talentos, o dono da vinha deu uma quantia de dinheiro para cada um dos seus funcionários. Ele tinha 3 funcionários na parábola. Para 2, ele deu uma quantidade maior, e para um deles ele deu uma quantidade menor. E nisso, como diz na palavra, conforme a sua capacidade. Ele distribuiu esses valores conforme a capacidade de cada um. Os 2 que já tinham ganhado uma quantidade maior, duplicaram essa quantidade de dinheiro. Foram lá e fizeram um trabalho bem feito, investiram, conseguiram fazer tudo e duplicaram aquele dinheiro. E o último, ele simplesmente não fez nada. Ele foi lá, abriu um buraco no chão, enfiou o dinheiro dentro e esperou o dono voltar. Aí, depois de um tempo, o dono voltou, o que aconteceu? O dono foi pedir contas e aos 2 primeiros ele parabenizou, prometeu que ia colocar muito mais dinheiro na conta deles para eles multiplicarem mais ainda e falou assim, vem comemorar comigo, aproveita essa festa, faz parte dessa minha alegria, vai ser muito legal, preparei uma festa incrível pra gente. E pro último, ele foi perguntar e o último foi lá, abriu o buraco, devolveu o dinheiro, tá aqui. E aí ele fez o quê? Ele disse, servo mau, negligente e inútil. São as 3 palavras que ele usa para caracterizar esse servo. Ele não participou da festa. Ele foi lançado nas trevas, é o que está escrito na palavra. E se você passar meio rápido assim pela palavra e você não parar para meditar nela, você pensa, poxa, que injusto, né? Pô, o cara não fez nada. Não fez nada errado. Ele não fez nada errado, realmente, ele não fez nada errado. Está errado? Não está errado. Mas ele também não fez nada certo. Ele não fez nada. Simplesmente, como é que é o nome do pastor lá, Ricardo Agreste? Ele fala assim, o evangelho Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele não fez nada, só ficou. Mas a questão é que no reino de Deus, meus irmãos, se você não fizer nada, você já está fazendo errado. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então vamos ser mais claros. Eu vou dar alguns exemplos. Quando você está... Eita, glória, agora ficou só um pedaço do meu escrito aqui. Vai ter que ser na lembrança. Para ser mais claro, quando você está lá, conversando com uma pessoa que está passando por dificuldade no casamento, aquela história lá que eu estava contando para vocês. Aí a moça vai lá e fala para você assim, acontece muito comigo, tá? Não, amor, não com a gente. A moça chega para mim e fala assim, nossa, eu tô passando por muito problema no meu casamento, minha vida não tá legal, meu casamento tá muito sem graça, esperava mais, meu marido é isso, meu marido é aquilo, fica reclamando da vida. Fala assim, eu sou muito nova, vou conhecer pessoas novas, eu vou viver uma vida legal, vai ser incrível. Aí, você pode concordar, só para não arrumar problema, assim, só para não continuar o assunto, você pode só concordar, é verdade. Ou você pode não fazer nada. Né? A pessoa pode, se você faz assim, se você concorda, se você reafirma aquilo que a pessoa falou, ou se você não faz nada, você está espalhando. Você está enterrando o tesouro de que Deus pode transformar aquele casamento completamente num buraco e esperando Jesus voltar. Mais um exemplo. A pessoa chega para você e fala assim, se você chega no teu trabalho e você fala assim, um negócio esquisito, o pessoal uma movimentação esquisita, você começa a perceber que as pessoas estão desviando dinheiro, ou que os seus colegas de trabalho de repente estão enganando os clientes, ou que de repente a empresa está sonegando impostos, aquela coisa assim que rola, né? Rola bastante nas empresas por aí, e você, para não arrumar confusão com ninguém, você não fala nada. Ou você, simplesmente as pessoas falam para você se você quer participar do esquema ali, você fala, não, eu sou crente. Não faço isso. Você está espalhando. Você está enterrando o tesouro dos princípios bíblicos no chão, esperando Jesus voltar.
Ou então você está lá no meio das pessoas e você tem percebido que uma pessoa tem sido ridicularizada, diminuída, humilhada, ofendida, até pelas costas, né? Às vezes a pessoa nem imagina que está passando por aquilo, mas você dá risada. Ou então você fica quieto, né? Fecha a cara, não concorda, mas não fala nada. Você está espalhando. Você está enterrando o tesouro de que essa pessoa é tão importante no mundo quanto você. De que essa pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus e que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dela, no chão, e está esperando Jesus voltar. E a questão principal de tudo isso é que muitas vezes é assim que a igreja se comporta. Só para eu não perder meu fio da meada, vou tentar achar aqui o que eu tinha separado. No meio de tudo isso que eu falei, a gente pode até ficar incomodado. A gente vê, né, tudo isso que eu imagina se colocando nessa situação que eu falei, você pode até ficar meio incomodado, né? Falar, poxa, eu deveria ter feito alguma coisa, eu deveria ter falado alguma coisa, mas você não faz, você dá respostas evasivas, ou você fala coisas meio vagas. Na verdade, você fica confortável no meio da sua covardia. E quando eu falo você, eu falo eu, tá? Nós temos a tendência de ficar confortáveis na nossa covardia. E a questão é que essa covardia confortável, quando ela é repetida, oportunidade atrás de oportunidade. Oportunidade atrás de oportunidade, o Espírito Santo vai lá, te cutuca, e você dá uma resposta evasiva, dá uma disfarçadinha, finge que não é com você. Ela se torna negligência. E quando Jesus voltar, pode ser que a gente entre na categoria do servo inútil. Porque quem não faz nada pode ser considerado um servo inútil. E isso é assustador. Porque a gente não para pensar que não importa se você escuta sua música gospel no fone, se você vem no culto no domingo que não está frio, nem muito quente, nem muito, né, aquela coisa. Se você faz as coisas e você vive uma vida bem certinha, não importa. Porque no fim das contas, se você não faz nada, pode ser que você seja considerado um servo inútil. Isso eu não posso julgar. Isso realmente só Deus pode julgar. Mas a questão é, como eu disse, dia após dia nós recebemos a oportunidade de exercer a nossa função de missionário e de fazedor de discípulos. Dia após dia, Deus tem a sua infinita misericórdia, e porque Ele é muito bondoso e muito misericordioso, Ele nos oferece a opção de fazer a nossa parte. Ele nos dá opções de fazer a nossa parte. Basta que a gente deixe o Espírito Santo agir. Basta que a gente esteja atento com aquela orelhinha em pé, assim, para não deixar passar batido. Quando o Espírito Santo fala, vai lá, agora é a hora de você falar que Deus tem como transformar aquele casamento. Júlio, como é que você vai deixar a mulher falando aí que vai largar o marido por bobagem e você não vai falar que Deus pode restaurar o casamento dela? Ou então, ele vai lá e fala, filho, reage. Você precisa falar para os seus colegas de empresa que isso é roubo. E que você precisa denunciar. Está errado. São seus princípios bíblicos que estão em jogo. Ou então ele vai falar, não importa quem seja. Não importa se você também acha aquela pessoa complicada, difícil. Difícil, uma pessoa difícil, a gente usa bastante essa palavra, pessoa difícil. Mas Deus tem um propósito incrível na vida de qualquer pessoa. Ele criou cada uma delas para a honra e glória do nome dele. E você tem a missão de falar isso para ela. Por mais ridicularizada que ela seja, ou ela esteja se sentindo. Deus nunca desiste de nós. E enquanto Ele não voltar, Ele vai nos dar a chance de fazer isso. Todos os dias.
Mas a coisa linda é que nesse mesmo versículo da Grande Comissão, esse de Mateus 28, ele diz assim: lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Às vezes é um peso mesmo a gente imaginar que essa sociedade toda coisada que a gente tem aí fora e que a gente está inserida é o nosso campo missionário. São os nossos potenciais discípulos, são as pessoas que a gente tem que levar a palavra, que a gente tem que ensinar, que a gente tem que exortar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que amar. Às vezes não dá vontade de amar algumas pessoas. É duro, mas é verdade. Mas Deus nos diz que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco até o fim dos tempos. O mesmo Espírito Santo que nos cutuca e nos incita a não deixar barato é o mesmo que vai na nossa frente, que se a gente pedir, ele nos dará ousadia, vai nos ensinar a falar de uma maneira sábia para não ofender as pessoas também, vai nos dar a palavra certa, vai nos ensinar a ser incisivos, assim, assertivos, para a gente não ficar deixando ponta solta para a pessoa tentar transformar em qualquer outro conceito a não ser Bíblia. Que nessa semana a gente possa estar atento para agir com ousadia. Que se talvez a gente não lembra, né, de fazer isso, ou se a gente está numa correria tão louca que às vezes você nem para pensar que você tem que fazer alguma coisa, que ele possa nos ensinar a ouvir ele com atenção, com a orelhinha em pé, para que a gente possa pregar a palavra dele, multiplicar, né, os talentos que ele nos deu. Fazer aquilo que ele nos entregou nas mãos, duplicar, triplicar, enfim. Porque essa palavra do dono da vinha lá, eu acho que é uma das coisas que mais, assim, me toca. É uma das palavras que mais me levanta quando eu estou cansada, assim, quando eu estou meio questionando a minha vida, questionando as minhas escolhas, no sentido de fazer coisas demais, ou até mesmo assim, falar, eu acho que eu vou falar para os céus que eu não vou pregar essa vez. Porque é desgastante, é cansativo, eu não tenho habilidade para isso, misericórdia de Deus mesmo. Aí, eu lembro que vai chegar no final, quando eu morrer do jeito que ele quiser, bem velhinha, lá no final, se não for também, você sabe. Mas assim, ele vai olhar para mim e vai dizer: servo bom e fiel, muito bem, você foi fiel no pouco e eu te coloquei sobre muito, te colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse é o sonho da minha vida. Chegar no dia, no final de tudo, Jesus está lá, os braços estão abertos, falando assim: vem cá, minha filha, deu tudo certo, vem, corre aqui, tem um festão, vai ser legal. É isso que a gente tem que almejar. A alegria no sorriso, o sorriso de alegria no rosto de Jesus. Quando a gente chegar no final da nossa corrida, quando ele voltar para nos buscar, quando ele voltar lá e for me perguntar o que eu fiz com o que ele me deu. Que nós possamos ter isso em mente, que a gente possa iniciar essa semana com essa vontade, com essa gana de multiplicar o que o Senhor tem nos dado. Vamos orar? Pai, nós sabemos que é difícil. Talvez seja mais fácil eu falar aqui do que fazer no dia a dia. E eu te peço perdão por todas as vezes que eu deixei passar as oportunidades que tu me deste. Quantas vezes, Senhor, a cliente levantou da cadeira e eu fiquei com aquele nó na garganta de que eu deveria ter falado. Independente do que ela fosse pensar, eu deveria ter falado. Quantas vezes, Deus, nós ficamos com esse nó na garganta, de que nós deveríamos ter nos posicionado, de que nós deveríamos buscar mais ferramentas, nós deveríamos saber mais da palavra para poder falar para as pessoas. Santo Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque tantas vezes o Senhor tem feito
tantas coisas por nós, Tu tens sido tão fiel, Tu tens sido tão amoroso, Tu tens mostrado a Tua bondade e a gente tem vivido isso. Nós temos sido gratos, mas a gente coloca o nosso fone de ouvido para não atrapalhar ninguém. A gente não se posiciona para não causar confusão. A gente não fala do Teu amor grandioso, salvador e redentor, porque muitas vezes a gente tem vergonha de abrir a nossa boca para falar sobre isso. Transforma o nosso coração quanto a isso, Senhor. Dá-nos ousadia dia após dia. Dá-nos a capacidade de olhar para os problemas, olhar para as dificuldades, olhar para essas pessoas que estão sedentas de uma palavra verdadeira que encha o coração delas e que a gente fale, que a gente haja, que nós possamos verdadeiramente fazer discípulos. É tão difícil, Deus, num mundo como o nosso, onde as coisas são tão relativas, onde cada um tem a sua própria verdade, onde cada um fala do jeito que quer e pensa do jeito que quer, ou onde todo mundo mistura Bíblia com zodíaco, com Seishonoye, com tudo mais, e é tudo Deus. Nós sabemos que não é assim. O Senhor é único e merece honra e merece ser pregado, glorificado da forma mais pura, que é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a agir, ajuda-nos a nos levantar, ajuda-nos a ser a Tua igreja onde nós estamos, ajuda-nos a ser Tua referência aonde nós estamos, ajuda-nos, Senhor, a todos os dias levantar com vontade de Te servir. E é por isso que eu estou aqui, Senhor, em obediência a Ti. É por isso que eu oro, Senhor, junto com toda a Tua igreja, que nós possamos ser mais e mais parecidos contigo todos os dias, em nome do Teu Filho. Amém. Fala aí, comunidade! Se liga nos avisos! Assista nossos cultos lá no YouTube! Se você precisa conversar ou precisa de ajuda, tem o WhatsApp pastoral. Você pode fazer a tua oferta com o Pix montemulher99@gmail.com